Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz não, mas... Já mesmo durante o namoro, já começou os resquícios de que algo bom não ia me acontecer. E com 2 anos ela engravida outra vez, e aí ela realmente vai percebendo que ele vai se tornando cada vez mais controlador. Quando começa a surgir desconfianças de traições, e ela percebe e vai conversar com o marido, e acontece a primeira violência aos 24 anos. Começa agora o rádio documentário Eu Denuncio, uma produção de Ana Georgiane, estudante do curso de jornalismo da Faculdade Cearense. Neste programa vamos conhecer as estratégias de enfrentamento à violência doméstica. Primeira parte, violência. Meu nome é Ivoneide Queiroz, tenho 52 anos, estou no meu segundo casamento. Meu primeiro casamento durou 3 anos. Comecei a sofrer violência doméstica a partir do meu primeiro mês de casada. Já mesmo durante o namoro, já começou os resquícios de que algo bom não ia me acontecer. Onde no namoro, quando ele gritava comigo, ele dizia que aquilo tinha sido só um momento de raiva, mas que não iria passar daquilo, que ele tinha prometido não tocar em mim, não me bater. Com 4 meses ele me deu o primeiro tapa, eu grávida. Com 7 meses ele me bateu de novo. Tive minha primeira filha. Durante o meu resguardo, ele me bateu de novo, pediu muita desculpa. Sempre após uma violência ele pedia desculpa, chorava, dizia que aquilo não ia acontecer, que eu era a mulher da vida dele, que a gente tinha uma filha. Nada daquilo era para eu levar em consideração, porque ele me amava muito, porque era o temperamento dele que era muito forte. E foi se passando os meses, e de vez em quando acontecia de novo, um tapa, um esmurrão, e partiu para minha segunda gravidez. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele simplesmente me espancou. Não deu tempo eu terminar de dizer que eu estava grávida. Eu só estava muito enjoada, vomitando muito. Ele perguntou: o que é que tu tem? Eu disse: eu estou grávida. Só cheguei no grau, nem completei a frase, eu já recebi o primeiro murro. Caí, nisso eu já estava com 3 meses de gravidez, ainda com medo de contar para ele. E ele me bateu muito, me jogou no chão, e foi muito chute na minha barriga. E consegui ainda com muito esforço me levantar e ir para casa da minha mãe. Ela viu meu estado, me levou para uma emergência. Eu tomei o medicamento, introduzi 2 na vagina, que eram 2 comprimidos para tomar, que é o Citotec, e introduzi 2 na vagina. Isso foi por volta de 9 horas da manhã. 10 da noite ainda não tinha resquício de aborto nenhum, só muita cólica. E ele chegou de novo, muito bêbado nesse dia, e quando eu falei: olha, não estou bem, estou com muita cólica, eu acho que eu estou com febre. Ele foi na geladeira, pegou uma garrafa d'água e derramou todinho em cima de mim. Quando eu comecei a gritar, a atitude dele foi me jogar no chão, rasgou minha roupa, e ele me violentou nesse dia. Foi no dia que eu fui violentada. Ele colocou tudo que pôde de violência nesse momento em cima de mim. Ele me virou de costa, ele me penetrou por trás, ele me penetrou por frente, e eu fiquei toda rasgada. Depoimento da Lia Lima, nome fictício, narrado pela psicóloga Adriana Lisboa. Então, assim, a Lia, com 40 anos de idade, casada desde os seus 19 anos, primeiro namorado. Ela conheceu o namorado no ensino fundamental, aos 13 anos, e aos 19 casa, né? E aí, casamento, as famílias se conheciam, todos gostavam da pessoa. Quando aos 19 ela já fazia faculdade, já estava terminando, e ela engravidou.
Então, quando ela engravidou, ela trancou a faculdade, já no último semestre, e aí retornar foi difícil. Foi quando o companheiro começou a se apresentar de uma forma um pouco mais contundente, mais incisiva, de uma forma um pouco mais complicada em atender. Então, aos 19 anos, essa mulher ela se vê em função da família, ela é convidada de forma muito incisiva pelo marido que pensasse na família, que pensasse nos filhos. Então ela passa a viver em função dessa família, e com 2 anos ela engravida outra vez, e aí ela realmente vai percebendo que ele vai se tornando cada vez mais controlador. Ora, ela já não trabalha, já não estuda, e ela vive em função dessa família. Começa a surgir desconfianças de traições, e ela percebe e vai conversar com o marido, e acontece a primeira violência. De lá para cá, essas violências elas começam a acontecer de forma cada vez mais pontual. Sempre muito mais a violência no sentido não física, mas no sentido psicológico e no sentido financeiro. Quando ela estava em um determinado local, ela foi cortejada por um rapaz, né? E aí ele percebeu e ele se sentiu ameaçado. Então, quando chegou em casa, ele deu um tapa, e depois disso começou a tornar-se algo mais frequente. No Brasil, a violência contra a mulher é um problema sério e permanece como o mais cruel e evidente crime de desigualdade de gênero. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres foram agredidas ou sofreram tentativa de feminicídio no Brasil. Entre os casos de violência, 42% são de violência doméstica. O que é violência contra a mulher? Eu sou Adriana Lisboa, eu sou psicóloga clínica. Então, o que é a violência contra a mulher? A violência contra a mulher ainda se institui como sendo aquela violência física, em que o agressor, ele utiliza da força para deter, ou para impor, ou para punir, ou para qualquer outro ato diante da sua pessoa, da pessoa com quem você mantém um relacionamento estável com essa pessoa. Então, a violência física, ela vem como uma forma de punir, de disciplinar. É importante que se diga que nós temos outras formas de violência contra a mulher. Nós temos a violência sexual, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência contra o seu patrimônio, sobre a área financeira, nós temos a violência contra a sua autoestima, que está muito atrelada à questão da violência psicológica. Então, todas essas violências, elas são violências contra a mulher, contra a pessoa com quem essa pessoa está se relacionando. Gomes Moura, eu sou diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. Bem, a violência contra a mulher é uma situação que vem pleiteada, que vem assim caracterizada já há séculos pela questão da dominação patriarcal, pela questão do poder do gênero masculino sobre o feminino, ou seja, do homem sobre a mulher, que gera uma questão de submissão, de não aceitação dos padrões usuais. Então a mulher tem a violência doméstica familiar. Então a violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação praticada com base no gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher, tá certo? E aí pode causar sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual ou moral. Existe uma explicação para o comportamento do agressor? O comportamento de um agressor, na maioria das vezes, ele é um comportamento no início muito sedutor, é um comportamento em que ele transmite temporariamente, de uma forma transitória, para essa vítima, que é uma pessoa com quem vai se relacionar de forma saudável, a quem geralmente faz muitas juras de amor, a quem passa a ideia de ser o provedor e o protetor dessa pessoa, com quem está se iniciando essa relação. No entanto, na maioria das vezes, o agressor,
ele, na maioria das vezes, é importante que se coloque isso, segundo alguns dados, alguns relatos cientificamente comprovados, em que esse agressor, na maioria das vezes, ele tem comportamentos de ter sofrido também violência ou o medo do abandono, já ter sido talvez experienciado na história da sua vida, o medo do abandono ou ter sido abandonado, faz com que esse agressor, ele utilize da força para reter aquela pessoa. Existe. Esse comportamento violento do agressor, ele está todo permeado nas relações de poder, nas relações de gênero, em que construídos socialmente, culturalmente. Ou seja, o homem, ele acha que tem poder com relação à mulher, que a mulher é um objeto sexual, ele é dono do corpo dela, ele pode dispor como ele quiser. Então, o cerne da violência contra a mulher é essa relação construída culturalmente, em que o homem, ele é superior à mulher. Então, infelizmente, quando a mulher ela começa a tentar sair desse padrão pré-estabelecido socialmente, pela cultura patriarcal, pela cultura de dominação, ela começa a ser submetida pelo agressor mediante violência. Então, isso, na verdade, a violência contra a mulher, ela está permeada pelas questões de gênero que vem culturalmente para definir homem e mulher. A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro de cada um. A mulher vai sair. Você está ouvindo o rádio documentário Eu Denuncio. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência. Cada registro inclui mais de um tipo de violência, sendo 70% violência sexual. Para denunciar, basta ligar 180. Dê um basta nisso, se envolva, denuncie. Você está ouvindo o rádio documentário Eu Denuncio. Porque o agressor, ele tem o poder sobre a vítima, ele quer ter o domínio sobre o corpo dela, sobre a mente dela, né? Então, isso é uma ocorrência de alto risco para a vítima. Muitas vezes é medo, outras vezes é a questão econômica, que ela depende financeiramente do agressor. O agressor doméstico, ele tem essa característica, ele não quer que a vítima estude, ele não quer que a vítima trabalhe, ele não quer que a vítima tenha autonomia econômica, autonomia de nada, justamente para que ele possa dominá-la com maior facilidade. Então, na maioria das vezes, essa mulher, ela se cala por diversas razões. O medo do abandono, essa vítima acredita que ela tem o poder de ser o centro de reabilitação e que vai salvar aquela pessoa daquela condição e vai restaurar esse casamento e vai restaurar a relação, porque Deus é fiel, Deus vai ajudar com que ela consiga cumprir essa missão. Então, tem um cunho muito religioso, atrelado muito à questão dos valores familiares que essa vítima possivelmente ela recebeu da família, né, da sua família de origem. Segundo, ela acredita que ela tem esse poder realmente de fazer com que esse homem possa mudar. Outro, financeiramente. Às vezes essa mulher, mesmo trabalhando, mesmo tendo seu recurso, ela tem uma condição que ela precisa apresentar para a família e para a sociedade esse status. Segunda parte, a denúncia. O que deve fazer a mulher que é vítima de agressão? Meu nome é Clara Vasconcelos Silveira, sou advogada. Primeiro, ela deve procurar. Aqui em Fortaleza, ela tem a Casa da Mulher Brasileira. Ela deve se dirigir até lá, funciona 24 horas. Fica na Avenida José Bastos, no Couto Fernandes. E lá ela tem todo o suporte. Na Casa da Mulher Brasileira, ela vai poder ser acompanhada, ser ouvida por uma psicóloga, ser ouvida por um assistente social e fazer a sua denúncia.
também vai ter um aparato de delegacia, de juíza, de promotora, em que ela vai poder fazer sua denúncia e ter seu acolhimento, para ter seu acompanhamento psicológico. O artigo 2 da Lei Maria da Penha diz que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, tem direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Meu nome é Sabrina Veras, sou advogada. Então, nós podemos concluir que a nossa sociedade, todo instrumento de polícia e justiça, era influenciado pela essa cultura do patriarcado, essa cultura do machismo, e que somente após algumas conquistas legislativas essa realidade vem mudando, né? Mas é um processo lento. É um processo lento de mudança cultural. Esse processo de mudança cultural também é influenciado em virtude da baixa participação da mulher na política. Por quê? Porque isso dificulta certas discussões e avanços no que se refere aos direitos das mulheres aconteçam. Por que o número de violência contra a mulher aumenta quando a Lei Maria da Penha é tão completa? A Lei Maria da Penha, né, que completou maioridade esse ano, que foi um grande avanço em relação a tudo que se tem da historicidade sobre a violência contra a mulher, mas ela ainda torna-se muito pequena dentro do universo que as relações estão se constituindo. A Lei Maria da Penha, ela realmente é um divisor de águas para a proteção às vítimas de violência. A verdade que nós entendemos é que as denúncias aumentaram e aumentaram muito consideravelmente. Nós temos uma estimativa que é em torno de 45%. A partir do momento que você tem uma lei afirmativa, uma lei que traz a possibilidade das mulheres, né, denunciar e que elas têm todo um corpo de proteção para que elas possam ser resguardadas em sua violência, elas vão denunciar mais. Nós que trabalhamos com violência doméstica contra a mulher, e se esse número de violência aumenta, é sinal que a vítima ela está tendo mais credibilidade nas instituições e está denunciando mais. Quais os desafios a vítima enfrenta para realizar a denúncia? Na minha opinião, as dificuldades para que sejam julgados alguns crimes de gênero, identificar que tal fato é um crime praticado em decorrência da vulnerabilidade de uma mulher e pelo simples fato dela ser mulher. Também existe uma dificuldade nesse processo, né, da própria vítima se reconhecer como uma vítima de violência de gênero. Ela enfrenta muitos desafios, né? Primeiro, ela tem que quebrar vários paradigmas, né? Não é fácil para a mulher vítima de violência denunciar seu agressor. O agressor, ela é a pessoa que ela tem uma relação afetiva muito forte. Ela, na verdade, ela tem a questão econômica, muitas vezes a dependência econômica. Ela tem também o medo de que possa acontecer uma violência mais grave. Então, são uma série de fatores que fazem com que a mulher, ela tema em denunciar. O que nós temos que dizer é que ela precisa denunciar. Por quê? Porque, estatisticamente, quando ela faz a denúncia, a violência retroage, né? Pode existir uma violência mais grave? Pode, mas em percentual bem menor. Então, a mulher precisa denunciar e a rede de enfrentamento, os órgãos que trabalham com violência doméstica, eles têm que empoderar essa mulher, proteger essa mulher para que ela possa realmente fazer a denúncia. Então, na maioria das vezes, ainda se coloca na vítima toda a culpa por aquela relação que está se instituindo pelo abuso, pela violência. Ainda assim, se apanhou é porque mereceu. Com certeza fez por onde. Então, essa mulher, na maioria das vezes, ela não encontra apoio, às vezes, na família, na sua família de origem,
Por quê? Porque a história de vida, às vezes, da sua mãe foi uma história de vida de violência. Então, para ela romper é difícil, porque a mãe, muitas vezes, que é para ser aquela fonte de apoio, de ajuda e de suporte, não consegue, porque ela já vem também de um ciclo de violência. Então, ela não encontra esse suporte, né? Então, torna-se para ela difícil romper esse ciclo. Então, é importante que se estabeleça, que se esclareça que a vítima, ela não consegue sozinha romper isso, né? Ela precisa dessa rede de apoio que ainda é muito fraca, muito pequena, muito fragilizada nas suas políticas públicas de amparo a essas mulheres. Então, daí ela ainda permanecer nesse ciclo, nesse ritmo de violência, porque ela não tem suporte para poder romper. Caso a mulher seja dependente financeiramente do seu companheiro agressor, ela pode sim, de imediato, requerer o divórcio e ter uma proteção, né? Depende do caso, ela pode sim ter uma proteção. Hoje a lei não tem mais a pensão da ex-mulher, né? Então, ela procura a Casa da Mulher Brasileira, lá ela vai ter abrigo, certo? Ela pode ser encaminhada para um abrigo, onde lá ela vai ter acolhimento e moradia até ela poder se autossustentar, conseguir emprego e ficar protegida do seu agressor. Nos interiores, ela pode procurar o CRAS dos municípios para que ela tenha esta proteção, certo? Ajuda até ela poder conseguir um emprego, né? E tentar se libertar do seu agressor. E o divórcio, caso ela é imediato, não passa mais pelas burocracias de um divórcio convencional. No caso de violência contra a mulher, o divórcio ela pode ser mais célere, e daí todas as suas situações de partilha de bens e tudo, caso ocorra, seja resolvido no mais rápido, no tempo mínimo. Quais as medidas de proteção que podem ser garantidas pelo Poder Judiciário? Olha, as medidas de proteção da Lei Maria da Penha é o instrumento mais efetivo de proteção à vida da mulher. As medidas protetivas, elas contemplam várias frentes, né? Uma das frentes é proteger a integridade física da vítima, ou seja, ela pode afastar o agressor de casa, ela pode proibir que ele se aproxime em um quantitativo de espaço, por exemplo, 200 metros da vítima, ela pode proibir que ele entre em contato com ela por qualquer meio de comunicação, eles podem caçar o porte de arma do agressor, né? Ela pode, na verdade, determinar a retirada do agressor do lar. Então, são medidas, na verdade, que todas, quando a mulher denuncia, ela vai ter acesso para proteger a sua integridade física. Somente em 2006, nós tivemos um instrumento legislativo para prevenir, erradicar e punir os agressores que praticam a violência doméstica familiar, que hoje é a conhecida Lei Maria da Penha. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Você está ouvindo o rádio documentário Eu Denuncio. Para denunciar casos de violência contra a mulher, basta ligar 180. A ligação é gratuita e encaminhada para uma instituição local. A denúncia pode ser anônima, 24 horas por dia e em todo o país. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180. Você está ouvindo o rádio documentário Eu Denuncio. Terceira parte, superação. E essa mulher, então, chega depois aqui na terapia, há quase 2 anos,
E essa mulher ela começa a sentir força para romper com essa relação abusiva. Os filhos já na faculdade, e ela começa a observar que já não precisam, e ela encontra apoio exatamente nos filhos. Tem 2 filhos, e um de 21 anos de idade, engravidou, né? E o outro de 16 para 17. Então ela começa a encontrar força nos filhos. Os filhos acolhem, percebem essa relação muito restrita. Ela quis voltar a estudar, inclusive o filho apoiou para que ela voltasse a estudar, para que eles pudessem fazer faculdade juntas e tudo. E ela está nesse processo de transição para romper, né? As violências físicas cessaram, eram violências muito sutis. Então era geralmente um tapa, um empurrão, era prensando assim na parede, e ela chega exatamente assim esse lugar, assim, essa força para se sentir longe desse lugar. Então os filhos estão sendo o apoio, e como envolve muito dinheiro, porque é um casal que tem posses e tudo, e ela está tentando abrir mão de quase muitas coisas para ela poder se reerguer e sentir-se livre. E com 3 anos, Deus me libertou, graças a Deus. Hoje meu casamento é muito maravilhoso, graças a Deus. Fui agraciada com um pai de família, um marido maravilhoso, sabe assim, uma pessoa muito presente na minha vida, uma pessoa que é o meu pai como ele é com a minha mãe, que são casados há 52 anos, é a idade que eu tenho. O mesmo amor que o meu pai tem pela minha mãe, o meu marido tem por mim. Ele me trata igual que eu queria, porque eu sempre pensei assim, a filha mulher, sempre ela busca um marido semelhante ao seu pai, quando seu pai é bom. E o meu pai era muito bom para minha mãe, ele é muito bom para minha mãe. E meu marido é idêntico ao meu pai. Nunca sabemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. Com a Lei Maria da Penha, as mulheres se tornaram mais fortes para realizar a denúncia da violência sofrida e ser exemplo para outras fazer o mesmo. E para além disso, ensinar crianças, jovens, adultos e idosos que não se bate em mulher, que mulher não é propriedade dos homens, que mulher é pessoa que possui direito e deveres iguais aos homens e que, portanto, merece e deve ser respeitada. Uma produção de Ana Jorgiane Costa da Silva, locução de vinheta Jonathan Nascimento Cruz Alves, crédito das canções, música, respeito, autora Ana Cana, dentro de cada um, da Elza Soares, Maria da Vila Matilde, Elza Soares, técnico de som e edição, Fernando Filho. Agradecimento às minhas entrevistadas Adriana Lisboa, Rena Gomes, Clara Silveira, Sabrina Veras, Ivoneide Queiroz e Lia Lima. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão.